Estamos de volta. O número de lojas vagas em São Paulo aumentou. E quando os lojistas não conseguem negociar o aluguel, eles mudam de endereço. Mas há casos em que o comerciante não chega nem a trocar de calçada. Na loja de esportes de Luiz, o movimento caiu 30%. 2 funcionários já foram demitidos. Sem ter onde cortar mais gastos, agora ele tenta negociar o valor do aluguel. O meu aluguel hoje é muito alto, equivale a 15% a 20% do faturamento bruto. Preocupado, Luiz já pensa em trocar de bairro. Com certeza, ou mais para os bairros mais distantes, né? Ou tentar uma rua que não tenha tradição de comércio. Ele não está sozinho. Para muitos comerciantes, a conta não fecha mais. As vendas caíram e os aluguéis supervalorizados ainda não baixaram. Basta uma passada rápida por uma das ruas mais movimentadas do centro de São Paulo para encontrar muitos pontos assim, vazios. Sem conseguir negociar o valor do aluguel, comerciantes têm feito uma escolha: fechar as portas ou mudar de endereço, onde o preço da locação não prejudique o lucro. Alguns proprietários ainda não entenderam que é melhor renegociar o valor do aluguel do que ter o imóvel vazio. Foram poucos metros de distância que fizeram a diferença no açougue de Daniel. Ele deixou a sala em que estava há mais de 20 anos e foi para uma maior. Conseguiu negociar o novo aluguel e saiu no lucro. Teve um desconto de 25%. Conversei, expliquei a situação. Não foi o que eu queria, mas foi o que ele queria, mas chegamos a um determinado acordo. Hora de negociar, né? Agora, uma notícia boa na área da saúde. Pesquisadores da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, desenvolveram um remédio inteligente contra o câncer de próstata. O medicamento, feito com hidrogel, usa a tecnologia das micropartículas para atacar só as células doentes. Para enfrentar a doença, este laboratório trabalha com o que há de mais moderno, um remédio tecnológico. Os pesquisadores trabalham com uma partícula tão pequena que só é possível ver num microscópio especial. O tamanho é 1 milhão de vezes menor que o de um fio de cabelo e isso faz toda a diferença. Quando entram na corrente sanguínea, vão direto atacar as células do câncer. Na corrente sanguínea, as partículas levam o remédio apenas onde é necessário, sem prejudicar as células saudáveis, como acontece na quimioterapia tradicional. A novidade aqui é que os pesquisadores usam uma partícula à base de hidrogel. Esse hidrogel que nós introduzimos, ele reage com o corpo, ele é biocompatível e, na verdade, ele é degradado depois. Então, não tem nada a ver, o material é completamente diferente do hidrogel para fins estéticos. Os resultados até agora têm animado os pesquisadores. A próxima fase é nós tentarmos o licenciamento desse produto para que isso, através da indústria, possa chegar às pessoas num futuro próximo. A polícia recapturou 17 dos 37 presos que foram libertados por uma quadrilha numa rodovia na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os criminosos atacavam um carro forte no momento em que o comboio que transportava os presos passava na estrada. O grupo começou a atirar em direção aos policiais que faziam a escolta. No tiroteio, 37 presos fugiram. 4 permaneceram nos veículos. O carro forte foi explodido e um dos vigilantes morreu na troca de tiros. Nessa imagem, é possível ver a quadrilha em fuga. As buscas pelos outros prisioneiros continuam. A discoteca do Centro Cultural de São Paulo completa essa semana 80 anos. O espaço reúne um dos maiores acervos fonográficos do país. Uma oportunidade para quem gosta de música e também para a criançada se divertir. Igor pega na prateleira uma partitura e logo dá um show na explicação. Mozart, ele foi um grande tocador de piano na época dele. O interesse pela história da música é evidente. Esse aqui é famoso. Aos poucos, essa molecada que está acostumada com a tecnologia... Todo mundo escuta música no celular, no computador. Agora vive a experiência de manusear um disco de vinil. É a primeira vez que você faz isso? Primeira vez. Isso é bem legal, poder relembrar o passado, né? Como as pessoas
escutava música antigamente. Aqui na discoteca, o público tem a oportunidade de escolher um vinil em meio a mais de 75 mil títulos e ouvir o disco preferido. As meninas escolheram Beatles. A Paula já sabe até trocar a faixa de música. Ela já tá craque. Agora é só curtir o som. Tem que ser muito delicada, porque senão a gente pode arranhar o disco. A discoteca Oneida Alvarenga tem um acervo musical muito rico, como esse vinil que foi o primeiro de música caipira gravado no Brasil. Aqui dentro desta sala, o disco de vinil é digitalizado em 2 tipos de mídia. As músicas vão para o computador e também são gravadas em um CD tradicional. Por que vocês fazem esse trabalho? É para preservar o acervo original. O contato mecânico da agulha com o disco faz com que ele sofra um desgaste. E para comemorar os 80 anos da discoteca e os 70 anos da morte do seu idealizador e poeta Mário de Andrade, um portal será lançado para a população ter acesso ao acervo. Mais uma chance de curtir o passado musical. Meu avô ouvia esses discos, ele já falou para mim algumas vezes desses discos quando eu era pequena e eu sempre quis ver um, aí hoje eu vi. Em Goiânia, a maioria dos postos descumpre a ordem da Justiça que mandou baixar o preço dos combustíveis. Comerciantes são acusados de formação de cartel. O movimento fora do normal chama atenção. É que neste posto o combustível está sendo vendido mais barato. A diferença é tanta que compensa enfrentar a fila. Ali na frente está R$ 3,49, aqui está R$ 2,94, a diferença é boa. 80 centavos para mim é muito. O dono deste posto também baixou o preço. O movimento foi tão grande que o etanol acabou. Ele reclama. Trabalhando no prejuízo para cumprir a liminar. Foi a Justiça que determinou a redução de preços em caráter liminar. Em média, 70 centavos no litro do etanol, 50 centavos para a gasolina. O argumento é de formação de cartel e combinação de preços. Este posto, que como a maioria não seguiu a ordem da Justiça, amargou prejuízo. Bombas paradas e pátio vazio. Dos 97 postos fiscalizados pelo Procon, menos da metade baixou os preços. 71 desrespeitaram parcial ou totalmente a decisão judicial. A multa prevista é de R$ 5 mil por dia pelo descumprimento da ordem. E não para por aí. Solicitamos que as atividades desses postos descumpridores da ação sejam suspensas por tempo a ser determinado pela Justiça. Olha só essa história. Um homem encontrou um cão coberto de piche e quase morto em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Ele conseguiu criar uma rede de solidariedade para salvar o animal, que acabou ganhando um apelido de estrela de Hollywood. Quem vê o cãozinho desse jeito, de um lado para o outro, nem imagina o que ele enfrentou. Há 10 dias, o animal foi encontrado dentro de um saco plástico, todo sujo de piche e com um corte no pescoço. Nós fizemos a limpeza, tentando tirar o máximo possível de pinche para evitar o sofrimento do cão. O Cadu postou fotos do cachorro na internet e logo dezenas de pessoas ofereceram ajuda. Roberto é veterinário e quando soube da história, se colocou à disposição. Ainda não se sabe quem fez essa crueldade com o animal. Passados 10 dias, o bicho se recupera bem. Por conta do piche que foi jogado no corpo do animal, os veterinários tiveram que raspar o pelo, mas logo vai crescer. E aqui na clínica, o cão deixou de ser mais um vira-lata. Ganhou nome, sobrenome, virou estrela. Prazer, esse é o Brad Pitt, assim como o ator famoso de Hollywood. Pitt, a gente lembrou logo Brad Pitt, né? Aí todo mundo achou bacana e a gente colocou esse nome dele aí. E quem trabalha aqui não quer nem pensar no dia em que ele tiver alta e for para a casa da dona Eva, que decidiu adotar o animal. Mas se eu conseguir ficar com ele, para mim vai ser bom demais, porque na realidade eu já me sinto mãe dele. E já virou estrela do lugar mesmo, né? Gostei do nome. Olha, no Rio de Janeiro, uma jovem cantora de 17 anos faz sucesso na internet. Seria mais uma não fosse um detalhe, né, Adriana? Ela anda encantando vacas com a voz. A voz invade o campo. Seria um pasto com som ambiente? Não, eu não mexo com música, mexo com animal e madeira. Na verdade, a dona dessa voz ainda está se acostumando com a fama repentina.
uma jovem de 17 anos que ficou conhecida na internet por hipnotizar vacas com o seu canto. Cantarera, buscar o caminho que vai dar no sol. Esse vídeo foi assistido 220 mil vezes. Um sucesso. Nara garante que o gado fica mais mansinho mesmo. Eu acredito que não foi uma coisa de hipnose, mas de empatia. Trouxemos Nara para uma fazenda. Diante das câmeras, ela tem a oportunidade de comprovar o dom do encantamento. De ver o tempo correr mais. E não é que uma vaca ficou paradinha para escutar a música. A relação de Nara com a música começou aos 6 anos de idade. O amor pelos animais inspirou a jovem até a compor canções sobre o tema. Mas antes de conquistar as vacas, ela ensaiava com outros bichos. Eu canto muito no banheiro, então eu canto para os meus mosquitos do banheiro, para os passarinhos sempre, para minha cachorra, ela não perde uma. Se ela hipnotiza os bichos, a gente ainda não pode dizer. Mas que Nara e a vaquinha tiveram sintonia, isso ninguém pode duvidar. Como se o céu vendo as penas morresse de pena. 3 dias depois do ataque a Hiroshima, a segunda bomba atômica foi jogada sobre Nagasaki. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, na série especial, a equipe do Jornal da Record visita a cidade que não se cansa de homenagear as vítimas do passado e pedir paz para o futuro. Um porto, várias montanhas, praças. Nagasaki é hoje um lugar comum. Difícil andar por aqui e pensar nos horrores que já aconteceram no passado. Foi um céu assim, nublado, que mudou o destino da cidade. Era o dia 9 de agosto de 1945. 11 horas da manhã e 2 minutos. O mundo ainda tentava entender o que tinha arrasado Hiroshima, quando 3 dias depois, Nagasaki era alvo da segunda arma nuclear lançada pelos Estados Unidos. A nuvem em formato de cogumelo, imponente no céu, atingiu mais de 15 quilômetros de altura. A bomba lançada aqui em Nagasaki foi ainda mais forte que a de Hiroshima. Mas cercada por montanhas, a devastação da cidade foi menor, mais limitada. Nagasaki não era o alvo inicial dos americanos. Eles sabiam que a geografia da cidade diminuía o poder de destruição da bomba. Mas o dia estava nublado e a falta de visibilidade para lançar o artefato em Kokura, destino inicial, fez com que os militares mudassem os planos. O improviso, pelo menos, impediu que o centro de Nagasaki, onde estava a maior parte da população, fosse atingido. Estas imagens mostram o estrago nas duas cidades. Do lado esquerdo, Hiroshima, mais plana, foi devastada de forma circular a partir do epicentro. Do direito, Nagasaki. O terreno montanhoso fez com que o estrago fosse reduzido. A gente tinha ouvido falar do ataque a Hiroshima e estávamos assustados. Não conseguíamos entender direito o que tinha acontecido. Mas nunca imaginamos que a história fosse se repetir e que a gente também fosse ser atingido. Eu achei que ia morrer. Kazuo Maruto tinha 13 anos e estava a pouco mais de 1 quilômetro de distância do local onde a bomba caiu. Ele morava em uma casa que ficava aqui e já não existe mais. Estava em um dos quartos quando, em segundos, tudo veio abaixo. Ele ficou preso nos escombros, mas foi socorrido. Já a mãe, que estava ao lado de fora, não resistiu. Hoje, Maruta coleciona documentos e fotos do desastre e se emociona ao ver o desenho que retrata os ferimentos que sofreu quando ainda era menino. Banhada pelo mar da China Oriental, no extremo sul do Japão, na ilha de Kyushu, Nagasaki foi tomada pelo medo.
Historiadores dizem que os Estados Unidos quiseram lançar uma segunda bomba para que o Japão não pensasse que a única que eles tinham era a que foi jogada sobre Hiroshima. Depois do segundo ataque, temendo que a capital Tóquio fosse o próximo alvo, o imperador Hirohito anunciou a rendição do país. Isso depois de milhares de vidas perdidas. A bomba Fat Man, homem gordo em inglês, tinha 6 quilos de plutônio e destruiu 40% de Nagasaki. Mais uma vez, os japoneses sentiam o poder devastador da arma mais potente já desenvolvida pelo homem. As memórias ainda me atormentam, mas sei que tenho sorte. Pelo menos sobrevivi. Estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido em Nagasaki, a maioria já no momento da explosão do artefato. Muitos dos que resistiram aos ferimentos e às doenças que se multiplicaram logo após o ataque tiveram que enfrentar um outro pesadelo: os danos causados pela exposição à radiação. Que o plutônio usado na bomba é ainda mais destrutivo e perigoso para o corpo humano que o urânio lançado em Hiroshima. Uma pesquisa de um instituto americano mostra que mais de 10 mil sobreviventes que tiveram alta exposição ao material radioativo em Nagasaki morreram de câncer entre 1950 e 2000. Assim como em Hiroshima, quase todas as vítimas em Nagasaki, 97% das pessoas eram civis. Só que a cidade portuária tinha uma importância estratégica durante a Segunda Guerra Mundial. De Nagasaki saíam as embarcações japonesas usadas na guerra. Por isso a cidade era visada pelos americanos. Aqui eram fabricados os navios de combate, uma indústria ativa até hoje, mesmo não estando mais a todo vapor. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi proibido de exportar e produzir em larga escala qualquer tipo de material bélico. A produção no porto hoje é voltada para navios de turismo e contêineres industriais, o que ainda representa a principal fonte econômica de Nagasaki. Em meio a paisagens incríveis, Nagasaki é carregada de história. Os monumentos relembram o passado de sofrimento. Este é o ponto onde a bomba caiu em Nagasaki, o Marco Zero. E assim como em Hiroshima, ela explodiu antes de chegar ao solo, a 500 metros de altura. Até hoje, pessoas visitam o local e prestam suas homenagens. E bem aqui atrás de mim, as ruínas do único prédio próximo ao epicentro, que não virou pó com a explosão. Sachiko Matsuo lembra bem do cenário de destruição. Uma semana depois, a cidade continuava a pegar fogo. Doía demais ver tudo destruído. E o medo continuava, porque muitos aviões ainda sobrevoavam Nagasaki. Ao olhar as poucas fotos antigas que sobraram, um sentimento de tristeza pelas colegas de escola. Quase metade perdeu a vida por causa da bomba. No poema que fez em homenagem às amigas, ela lembra com pesar das flores Rosuki que cresceram na cidade após o ataque. Um adeus àqueles que perderam suas vidas. A senhora Matsuo estava a menos de 1,5 km do local da explosão. Até hoje, sofre por causa dos ferimentos que teve pelo corpo. Mas a pior das cicatrizes, segundo ela, é lidar com a perda dos familiares. 2 irmãos, uma irmã, o pai, 3 tias. Todos se foram. Por isso acho importante contar a minha história, para mostrar que essas armas só trazem dor. Filhos que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos. Monumento construído em memória aos 50 anos da bomba é uma homenagem a esses laços interrompidos pelo massacre. Quem visita o local se emociona. E o
mesmo apelo parece ecoar no coração de todos. No more war. Sem mais guerra. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com a Super Tela. Obrigada pela sua companhia por toda essa semana. Um ótimo final de semana. Até segunda. Boa noite, até lá.